no livro de Marcos, capítulo 2. Creio que Deus vai falar um pouco com a gente essa manhã, amém? Vou colocar um pouquinho para cá. Glória a Deus. Coloquei um tema para essa ministração que o Senhor colocou no meu coração, que se chama A Presença de Jesus Provoca Mudanças na Casa ou no Lar. Quantos creem? Amém? Então lá no livro de Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, a gente vai ler até o 12, hein? Tá assim, aqui na minha tradução, você acompanha no telão também. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu a falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia nem lugar junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E, através de uma abertura no teto, baixaram a maca, ou a cama, em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estando sentado ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se, pega a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E se levantou e pegou a sua maca e saiu à vista de todos, e eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui fala que Jesus, vamos pegar aqui do comecinho da palavra, que Jesus voltava outra vez ali para Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, era um lugar onde Jesus tinha feito muitos milagres naquele lugar. E o texto diz que ele estava em casa. Aquela casa que Jesus estava ali era a casa da sogra de Pedro. E estudiosos falam que por um tempo Jesus morou com Pedro. Quando ele voltou ali para Cafarnaum, ele estava ali naquela casa. E logo no verso 2 fala-se que soube-se que ele estava na casa. E começou a vir muita gente para aquele lugar, a ponto de que até a porta ficar cheia de gente, não ter espaço para entrar. Então o que eu quero dizer? O que é ter Jesus em casa? O que é ter Jesus no nosso lar? O que é ter a presença de Jesus na nossa casa? Irmãos, é como se você tivesse o sol da justiça. Não se pode tampar o sol. Ter Jesus em casa é você ter o próprio Deus morando com você. A glória do unigênito de Deus, cheio de graça, cheio de verdade, morando na sua casa. Como esconder essa presença? Por isso Jesus estava na casa. Não se podia esconder a presença de Jesus ali. E isso chamou a atenção de muita gente. Chamou a atenção da vizinhança. Chamou a atenção daqueles que já sabiam, porque Jesus já tinha feito muitos milagres ali em Cafarnaum. E ali se juntaram tanta gente que nem lugar junto à porta não tinha espaço. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando não se tem Jesus na casa, também alguns acabam ficando sabendo. Não sei se você já viu, não que isso seja errado, mas muita gente gosta de colocar ali alguns versículos, algumas palavras na sua porta da casa, alguns numerais, colocam assim, por exemplo, propriedade exclusiva de Jesus. Ou às vezes muitos colocam ali, eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. Não é verdade? Que alguns colocam isso, não é errado, é legal ter isso. Mas, o que acontece se a família coloca essas coisas, mas a família vive brigando? Há uma bagunça dentro de casa, há uma divisão entre a esposa, o marido, entre os filhos, há uns desentendimentos a todo tempo, e tem lá aquela plaquinha lá, e aquela plaquinha chama a atenção de pessoas, e aí aquele vizinho mais próximo, que passa ali e vê aquela casa, e ele vê lá escrito assim, propriedade exclusiva do Senhor Jesus, e ele vê aquela família naquela situação, ele fala, nossa, a propriedade pode ser Jesus, mas deve estar alugado para o diabo, porque é uma bagunça.
Porque a divisão, a briga, o desentendimento, não há honra do filho para o pai, não há respeito do marido com a esposa, não há. Por que isso? Porque a forma que essa família vive não tem nada a ver com Jesus. A forma que essa família se comporta não tem nada a ver com Jesus. O clima reinante na casa não tem nada a ver com Jesus. Quero perguntar uma coisa para vocês. Quantos têm a consciência e percebem a presença de Jesus em casa? Você tem? Marido, você vê Jesus na sua esposa? Esposa, você vê Jesus no seu marido? Pais, vocês veem Jesus nos seus filhos? Ei, filhos, jovens, vocês veem Jesus nos seus pais? Em casa? Vou fazer uma pequena ilustraçãozinha aqui só para você entender. Na verdade, um exemplo. Imagine que alguém importante você convida para vir para sua casa. Uma pessoa que você acha importante. Vamos colocar aqui os pastores. Nós consideramos os pastores pessoas importantes nas nossas vidas. Imagine que você convide o pastor Antônio, a pastora Fátima, ou o pastor Clóvis, a pastora Evelyn, para ir na sua casa. Passar um dia na sua casa. Eita, ó, profetizando aqui, hein? Tomar café, almoçar, jantar. Imagine, irmãos, quando você convidar uma pessoa importante para sua casa, aí geralmente é a esposa que faz essas coisas, né? E chega no marido e fala assim, ó, eu convidei os pastores para vir aqui em casa. Aí o marido já, meu Deus, aqui em casa? É, e eles vão vir cedo e vai vir embora só à noite. Meu Deus do céu. Aí o que acontece? O marido e a esposa vão olhar o ambiente da casa, o clima da casa. E o marido já olha lá, essa lâmpada que eu não troco já, deixa eu trocar. Meu, essa parede que está, deixa eu pintar. Começa a modificar o ambiente da casa, porque alguém importante está chegando. Ele começa a mudar aquele clima, o ambiente, ele começa a consertar as casas, tudo, começa a arrumar as coisas, né? Aí a mulher fala, vou preparar a mesa, né? Não, coloca a toalha mais. A nova, coloca a nova. A toalha nova de mesa, né? O marido pega aqueles copos e a esposa fala, não, pega aquela taça que nós ganhamos quando a gente casou lá. Abre aquele pacote que está lá já. Coloca aquela taça nova. Porque a gente está recebendo alguém importante. Irmãos, é uma ilustração para você entender. Mas imagine, se um casal de pastores, ou um casal de alguém importante que você considere, vai na sua casa e muda, ele provoca uma mudança ali no ambiente. Imagine o que Jesus vai provocar na tua casa, na tua família, todos os dias. Imagine o que o Senhor Jesus vai provocar. Isso, irmão, até no comportamento. Só o fato daqueles pastores estarem ali visitando aquela família. Há uma educação maior. Querida, por favor. Né? Pede lá os talheres. Não, por favor, licença, pode passar. Aquela educação, não é verdade? Irmãos, se um casal importante nas nossas vidas faz essa mudança de comportamento na nossa casa, o que faria o Senhor Jesus Cristo na sua casa? O que faria? Irmãos, o Senhor, Ele tem muitas coisas para fazer na nossa casa. Escute isso. Você não pode dizer, Jesus está presente, se a cada dia você não experimenta um pouco de transformação. Você não pode dizer, Jesus está presente, se a cada dia você não vê a sua casa se tornando uma extensão do céu. A sua casa tem que ser um céu, irmãos. Quando eu chego em casa, eu falo para Deus, essa é a minha melhor hora. Eu falo, a minha esposa é testemunha. Porque depois que eu vivi tudo lá fora, chego em casa, a minha casa é o céu. Agora o que é inferno? É a ausência de Jesus. E o que é céu? É a presença de Jesus, é a presença do Altíssimo, é a presença da verdade, é a presença do amor de Deus na sua casa. Onde Jesus está, não é inferno. Aonde Jesus está, é céu, é alegria, é amor, é presença, é palavra. Amém? Entende, meu irmão? Não adianta falar Jesus está presente, mas a casa está uma confusão. Não adianta falar Jesus está presente, mas está uma bagunça, uma divisão, sem relacionamento, sem amor. Eu ouvi algo assim, que eu fiquei até pasmo, mas foi num vídeo de uma pregação que a mulher fala para o marido assim, ele fala algumas coisas de grosseria para ela, ele trata ela com muita grosseria. Em vez de ele amar a esposa, ele fala palavras duras, com grosseria. E ela fala, mas por que você me trata assim, esposo? Por que você me fala essas coisas? Por que você me trata dessa maneira? Sabe o que o marido falou? Não está contente? Vai procurar outro. Irmãos, uma mulher casada com um homem assim, ela não precisa do diabo como adversário. Não é verdade? Aonde Jesus está, com o passar do tempo, o ambiente se torna melhor e melhor e melhor a cada dia. Porque a presença de Jesus provoca mudanças. A casa que Jesus está, passa a ser um lugar que atrai pessoas. Mais pessoas. Nessa passagem aqui, todo mundo queria estar ali naquela casa. Todo mundo queria estar ali, porque Jesus estava ali. Porque Jesus provoca mudanças.
Como é bom estar, irmãos. Como é bom estar em uma casa que Jesus está. Como é bom você almoçar numa mesa que Jesus está presente. Como é bom você sentar numa sala que Jesus está presente. Como é bom você estar num ambiente onde a presença de Jesus é perceptível. E isso pelo comportamento das pessoas. A presença de Jesus é incomparável, irmãos. E aqui fala nesse texto que Jesus estava ali naquela casa da sogra de Pedro e ele anunciava a palavra. Irmãos, não dá para separar Jesus da palavra. Não dá para desassociar o Senhor Jesus da tua palavra. Onde tem a presença de Jesus, tem a palavra dele. Não tem como separar. Não tem. Se queremos saber se a presença de Jesus reina na casa, precisamos saber qual é o lugar que a palavra dele ocupa nessa casa. A palavra de Deus tem que ocupar o primeiro lugar. A palavra de Deus, ela é soberana, ela é meditada, ela é ensinada a toda a família. Não tem como separar a presença do Senhor Jesus com a tua palavra. Escute isso. Quando eu leio a palavra, eu pratico a presença. Quando eu medito na palavra, eu estou praticando a presença de Jesus. Quando eu estou obedecendo a palavra, eu estou praticando a presença de Jesus na minha vida, na vida da minha família. Porque se Jesus está na casa, a conversa é assim. Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia para saber se Deus está nesse negócio? Muitas coisas tem para resolver em família. E quando Jesus está na casa, meu irmão, como aconteceu aqui, vamos abrir a Bíblia. Chegou muita gente. Vamos abrir a palavra e vamos ministrar na vida da pessoa. A palavra de Deus precisa estar presente junto com a presença dele. Aqui no verso 3 fala que trouxeram um paralítico. Queria que você repetisse comigo assim. Onde Jesus está, a casa se torna um lugar de cura. Onde tem a presença de Jesus e a sua palavra é soberana, a casa se torna um lugar de cura. A presença de Jesus e a sua palavra tem que fazer o ambiente da minha casa se tornar um lugar que atrai gente, porque é um lugar que traz cura. Nessa passagem, aqueles 4 amigos conseguem chegar ali até Jesus. E tinha muita gente naquela porta. E eles não conseguiram entrar. Escute isso, ó. É mais fácil você lidar com uma porta de madeira do que com uma porta de humanos. É mais fácil você lidar com algo do que com alguns. Com certeza, eles foram indiferentes com a necessidade daquele paralítico. E não deixaram ele passar. Infelizmente, poucas pessoas se importam com os necessitados. Mas aqueles 4 amigos inovam. Eles sobem no telhado. Imagine, eles estão lá, sobem no telhado e Jesus e os discípulos estão embaixo. Ele está ali ministrando a palavra para os discípulos e tem muita gente. E começa a cair coisas. Os caras começam a abrir o telhado lá e Jesus está ministrando uma palavra e começa a cair sujeira, começa a cair um monte de coisa lá, porque eles estão abrindo o telhado. Só que ali era a casa da sogra de Pedro. E não há um registro que a sogra de Pedro tenha reclamado. Não há um registro que Pedro reclamou. E Pedro era aquele cara bravo, hein? E não há nenhum registro que o próprio Senhor Jesus Cristo tenha reclamado. Sabe por quê? A casa que está Jesus, a casa que tem o Senhor Jesus, e a sua palavra é soberana, gente, vale mais do que coisa. Na casa que Jesus está e a sua palavra é soberana, gente, vale mais do que coisa. A importância ali era gente. Se é para curar alguém, não importa que quebra o telhado. Se é para salvar uma alma, não importa que quebra o telhado. Se é para manifestar a glória de Deus, não importa que a casa se quebre algo. Porque Jesus está preocupado com gente. O Senhor Jesus está preocupado com vidas. O que está em jogo aqui, irmãos, não é um forro, não é um telhado, não são coisas. O que está em jogo aqui é uma alma. São vidas. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se você valoriza mais o teu celular do que uma criança, se você valoriza mais um carro do que a sua mulher, se você valoriza mais o seu dinheiro do que a sua família, é o diabo que está, não é Jesus que está. Porque aonde Jesus está e a sua palavra é soberana, gente vale mais do que coisa. Gente vale muito mais do que coisa. Escute, Jesus não morreu pelo teu celular, Jesus não morreu pelo teu carro, Jesus não morreu pelo seu dinheiro, Ele não morreu pela sua casa, Ele morreu pelo teu filho, Ele morreu pela tua filha, Ele morreu pela tua esposa, Ele morreu pelo teu marido. Jesus morreu por gente. Ele morreu por gente. Imagine, vamos fazer uma reunião de grupo numa casa. E quando a gente começa a orar numa casa, os vizinhos começam a ouvir. Isso atrai gente. Mas irmãos, entenda que a presença de Jesus, ela é soberana na sua casa. E ela precisa trazer cura, trazer restauração, salvação. Quando você abre uma casa,
Anfitriões, quando você abre uma casa, a primeira coisa que você tem que entender é que Jesus tem que fazer toda a diferença na sua casa. Às vezes, vai levar uma criança e vai quebrar um copo. Às vezes, vai levar uma criança, talvez vai cair um vaso. Mas o que importa essas coisas, se uma alma ali foi salva? O que importa essas coisas, se vidas ali foram transformadas? A tua própria vida, anfitrião, vai ser transformada. Amém? Quantos estão entendendo? Aleluia. Irmãos, quantas vezes nós coisificamos as pessoas e nós humanizamos as coisas. Tem gente que idolatra sofá. Tem gente que idolatra carro. Tem gente que idolatra churrasqueira. Não é verdade? Tem gente que idolatra roupa. Eu ganhei isso aqui da minha esposa, olha que lindo. Chique, né? Glória a Deus, esposo, para a sua vida. Mas não pode ser uma idolatria isso, irmãos. Entenda, às vezes nós precisamos aqui de pessoas para doar o seu melhor para o bazar. Quando a gente faz o bazar aqui, irmãos, não é para doar aquilo que você está desprezando. É o seu melhor. É o seu melhor. Deus está pedindo ali o seu melhor para abençoar o outro. Porque as pessoas compram roupas aqui por R$1, irmãos. E aquilo faz uma diferença na vida daquela pessoa. Porque ela comprou uma roupa que ela gostou demais, que ela não conseguia comprar numa loja. Mas ela comprou aqui e foi bênção para ela. Presta atenção. Tudo que Deus te dá a mais é pensando no outro. Tudo que Deus te dá a mais é pensando no outro. Deus não te deu um carro grande só para você e para sua família, é para você também carregar os filhos dele. Deus não te deu uma casa grande só para você, é para você receber os filhos dele. Se você tiver uma casa com piscina, eu vou te falar uma coisa. Você precisa chegar no pastor e falar: pastor, o próximo batismo eu quero que seja lá na piscina na minha casa, para batizar umas 100 pessoas lá. Irmãos, tudo que você ganha a mais é pensando no outro, para a glória de Deus. Tudo que você ganha a mais é pensando no outro, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Agora eu quero falar aqui algo que é interessante sobre esses 4 amigos. Sobre esses 4 amigos aqui, eu penso nos líderes. Na verdade, eu também sou líder, pensei em mim ali. Aqueles 4 amigos paralíticos são como os líderes. Eles ficaram sabendo que naquela casa tinha a presença de Jesus. E eles tinham um amigo paralítico que eles amavam demais. A gente precisa levar ele lá. Nós precisamos levar ele até aquela casa onde está a presença de Jesus. Irmãos, nós precisamos ter essa empatia. No nosso meio, nos nossos grupos, tem muita gente paralítica, emocionalmente. No nosso meio, tem muita gente depressiva. No nosso meio, tem muita gente com pessoas com problemas, com lutas, que elas não têm condições. E às vezes elas vão precisar ser carregadas até a presença de Deus. Nós precisamos nos atentar a isso. Jesus, quando ele olhou aqueles 4 homens baixando aquele paralítico, ele ficou admirado. E Jesus viu, a palavra fala que Jesus viu a fé deles. Mas fé tem cor, irmãos? Fé não tem cor. O que foi isso então? Na verdade, Jesus viu o comportamento daqueles homens, a atitude que revelava a fé daqueles homens. O seu comportamento, a sua atitude, a sua proatividade vai revelar a sua fé. Sabia disso? Quando Jesus viu o esforço daqueles homens, suando a camisa, em ajudar a vida daquele paralítico para receber a cura, para estar na sua presença, irmãos, Deus gosta disso. Deus não gosta de passividade. Deus gosta disso. Imagina, irmãos, ele viu aqueles homens se esforçando ao máximo ali, suando a camisa. Uma vez eu e o Eduardo fomos colocar uma escada ali para colocar uma faixa ali, só nós dois, nós se matamos ali. E da escada bateu em mim ainda, quase estourou meu nariz. Imagine você pegar um homem e subir num telhado. A Bíblia não fala o peso desse homem, mas imagine aí um homem do tamanho do William aí, ó, uns 90 quilos, William. Meu Deus do céu. Como é que faz? Eles pegaram ali cordas, pegaram uma escada, e colocaram ele em cima do telhado lá, e depois baixaram até Jesus. Irmãos, pega isso que eu vou te falar. Quando Deus se move, quando você se move, Deus se move. Irmãos, Deus viu o esforço daqueles homens. Desde o momento em que eles se compadeceram com aquele paralítico, Deus já estava se movendo. Quando eles vieram carregando o paralítico, Deus já estava se movendo. Deus viu a indiferença das pessoas com ele. Mesmo assim, na hora que eles falaram: não, vamos subir no telhado, Deus viu isso, Deus se moveu com eles. Na hora que eles desceram até Jesus, Deus se moveu com eles. Deus gosta disso. Quando você se move, Deus se move. Quando você se mover para salvar a vida de alguém, quando você se move para visitar alguém, quando você se move para orar por alguém, Deus se move com você. É isso que Deus faz, irmãos. Ele ama isso, Ele ama essa atitude. E o engraçado, o interessante, é que Jesus chega e fala para o paralítico assim: filho, seus pecados estão perdoados. Por que Jesus não perguntou para os 4 amigos: e qual que é o nome dele? Aí ele falaria: Pedro, seus pecados estão perdoados.
Marcelo, seus pecados estão perdoados. Jesus não pergunta o nome dele. Jesus chega nele e fala, filho. Jesus chega nele e fala assim, filho, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, talvez aquele rapaz nunca teve pai. Talvez aquele rapaz seja um bastardo que foi abandonado. Talvez aquele rapaz sofria bullying, porque ele era um paralítico. As pessoas falavam, lá vem o aleijado. Talvez ele sofreu essa rejeição na infância dele. Aí vem o Senhor Jesus e fala para ele, filho, seus pecados estão perdoados. Irmãos, não foi qualquer um que chamou ele de filho. Aquele que chamou ele de filho era o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aquele homem ouviu a própria voz de Deus falar para ele assim, filho, seus pecados estão perdoados. Escute isso, Deus não faz diferença com ninguém. Deus nunca vai te chamar de negro, Deus nunca vai te chamar de ruivo, Deus nunca vai te chamar de magrelo ou magrela, Deus nunca vai te chamar de gordo ou de gorda. Deus sempre vai te chamar de filho. Deus sempre vai te chamar de filha de Deus. É assim que o nosso Papai Celestial faz. Irmãos, quando a gente acaba colocando títulos nas pessoas. Mas veja bem, quando você vai num médico, o médico fala, chegou o paciente. Não é verdade? Quando você vai na escola, na faculdade, número 21, número 10. Quando você chega numa loja, eles falam, chegou o cliente. Mas quando você chega na presença de Deus, ele fala, chegou o meu filho. Chegou a minha filha. Quando você chega aqui na presença de Deus, ele fala, chegou o meu filho, que veio me cultuar, que veio me adorar. Chegou a minha filha, que veio aqui me cultuar mais uma vez. É assim que o Pai Celestial nos chama, irmãos. É assim. Não é por acaso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou o Pai Nosso. Para que você entenda que você é filho e filha amada de Deus. Escute isso, uma coisa que eu vou te falar para você. Talvez, se você teve o seu pai afastado de você aqui, talvez você teve o seu pai não presente na sua vida. Eu quero te falar uma coisa. Antes de você gerar no seu coração uma mágoa, antes de você gerar algo sobre o seu pai, que você não gosta dele, eu vou te falar uma coisa. Você precisa entender o que o seu pai passou quando ele era criança. Você precisa entender o que ele passou. Talvez ele não foi tratado como um filho. E da mesma forma ele não consegue tratar o filho também. Nós precisamos, irmãos, aprender essas coisas. Porque o nosso Pai Celestial, o nosso Deus Pai, Ele nos cura nisso. Mas Ele não te cura para que você venha abandonar o seu pai. Ele não te cura para que você venha abandonar o seu pai e ficar com ele. Não. Ele te ensina que o seu pai, mesmo estando ausente da sua vida, ele pode suprir essa necessidade na sua vida. E você entenda que você não precisa ficar mais acusando o seu pai de não estar presente. Porque algo aconteceu na vida dele antes. Amém? Em nome de Jesus. Na presença de Jesus, você não é um número. Você não é algo, você não é um enfermo. Na presença de Jesus você é filho, você é filha. Ah, Jesus, mas eu estou paralítico. Filho. Ah, Senhor, mas eu estou com depressão, estou com problemas. Filha. Senhor Jesus, estou com problemas aqui financeiros. Filho. Ele fala, seus pecados estão perdoados. Como é que acontece? Não vai curar ele não? As pessoas devem ter pensado lá, né? Não vai curar ele não? Só perdoou? Você vê como é que é a mente, né? Escute isso. Antes de Deus curar o físico, Ele vai curar primeiramente a alma. Antes de Deus curar a paralisia física, Ele vai curar a paralisia emocional. Quando Jesus, olha irmão, escute isso é de dentro para fora. A cura, ela acontece de dentro para fora. Quando Jesus chama ele de filho, Jesus está curando a autoimagem dele. Jesus está curando a autoestima dele, tirando todo o complexo de inferioridade, tirando todo o medo, toda a culpa, toda a depressão, todo o trauma. Antes de Deus curar o físico, Ele vai curar o seu emocional. E como isso? Quando Ele te chama de filho, quando Ele te chama de filha, filho, filha, para de sofrer com isso. Seus pecados estão perdoados. É assim que Jesus faz. Seus pecados estão perdoados. Eu quero te falar uma coisa. Comece a se ver como Deus te vê. Você consegue se ver como Deus te vê? Aí muitas vezes, se eu faço uma pergunta dessa para uma pessoa, pastor, a pessoa fala assim, mas eu sou pecador, Deus me vê como pecador. Não! Deus te vê como filho. Deus te vê como filha. É assim que Ele te vê. Todos os dias, quando você acorda, a misericórdia dEle está sobre a sua vida. Porque Ele vê o sangue de Jesus que foi derramado ali. Ele fala, meu filho amado em quem me comprazo. Acordou mais uma vez, vai trabalhar.
Irmãos, você precisa se ver como Deus te vê. Na casa que Jesus está presente e a palavra é soberana, o perdão é liberado. O perdão é liberado, gente. Vou te falar uma coisa, o perdão precisa ser um estilo de vida nosso. Na casa que Jesus está presente, a palavra dele é soberana. Há momentos de cura, porque o perdão está liberado. Sabe como funciona isso? É quando o marido chega para a esposa e fala: esposa, seus pecados estão perdoados. É quando a esposa chega no marido e fala assim: marido, seus pecados contra mim estão perdoados. É quando o filho fala para o pai: fala, pai, os seus pecados estão perdoados. É um estilo de vida. Faz parte. Por quê? Porque a presença de Jesus está naquele lugar. A presença de Jesus está naquela casa. E nisso o perdão é liberado. O perdão é liberado. Em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Eu queria que a banda já fosse subindo, já se agitando aqui. Queria que o Robert coloca ali, o Luiz, coloca a partir do versículo 6, mesmo texto. Vamos ler do 6 ao 12. Enquanto os irmãos vão se ajeitando aqui. Do verso 6 ao 12, fala bem assim, né? Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu logo em seu espírito que era só isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E levantou e pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que ficaram atônitos, glorificando a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Irmãos, na casa que Jesus está presente e a sua palavra é soberana, acontecem milagres. E o nome de Deus é glorificado. Eu vou fazer uma... Segura aqui para mim, fazendo um favor. Vou fazer uma ilustraçãozinha para os irmãos aqui. Pode colocar aí atrás. Aí. Cheio de coisa, né? Irmãos, aquele homem, aquele paralítico, que a Bíblia nem fala o nome dele, mas Jesus falou que ele é filho. Ele chegou lá carregado. Chegou lá carregado. E desceram ele do teto até o Senhor Jesus. E ele chegou ali numa cama, numa maca. Chegou ali carregado. E depois de todo o mover que teve ali, da presença de Jesus, da palavra dele, a cura que teve na alma, o Senhor Jesus falou para ele: pega a sua cama, coloca nos ombros e anda. Aquele homem, ele chegou carregado, e ele saiu o quê? Carregando. Ele chegou carregado e ele saiu o quê? Carregando. Aquilo que parecia o seu maior motivo de vergonha, virou o seu maior testemunho. Irmãos, a casa que Jesus habita e a sua palavra é soberana, tem milagres. Queria que você fosse ficando de pé. Eu queria orar. Eu queria orar por vocês, irmãos. Queria declarar uma palavra. Os pastores vão estar aqui, ó, junto com os discipuladores que estiverem aqui também. O Marcelo vai estar vindo aqui também. Nós vamos orar. Vai ser liberada uma palavra sobre a sua vida. Vai ser liberada uma palavra sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu queria que você recebesse